Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós vamos iniciar hoje o livro de Lamentações. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar os seus mistérios. O livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Nós já estudamos, vocês já têm aí à disposição todos os vídeos de estudo do profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Assim como também vocês já têm à disposição a destruição, o esplendor, o crescimento, o desenvolvimento da cidade de Jerusalém e da queda de Jerusalém. O livro de Lamentações, ele vem tratar deste episódio, desta tristeza imensa que foi a primeira destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Então, nós vamos observar que ele está aqui na sequência do livro de Jeremias e na sequência do livro de Isaías, que trazem previsões de que isto iria acontecer, de que a cidade iria ser destruída, de que o povo iria ser levado em cativeiro. Esses dois vídeos, o vídeo de Jeremias, o vídeo de Isaías e um outro vídeo que trata acerca da cidade de Jerusalém, o esplendor, desenvolvimento, crescimento e a queda de Jerusalém, também estão à disposição do amado. Pois muito bem, o que estava acontecendo quando Jeremias escreveu este livro? Na verdade, estava acontecendo o cumprimento de todas aquelas profecias. Então, o livro começa a falar e ele traz uma expressão que é Eká, ou Ek, que quer dizer como. Se o amado for observar, a primeira palavra do livro de Lamentações é como. A tradução de Eká foi feita para o grego como kinot, que quer dizer lamentações. Lembrando sempre que a primeira palavra do livro é que dava o nome do livro em hebraico. Por isso, aqui, para o hebraico, é Eká, é como. E para os gregos, é lamentações. Como nós fizemos a tradução do grego, então para nós também é lamentações. O que quer dizer este Eká? Este Eká, ou Ek, é uma expressão que os profetas usam para representar um ato de juízo. É, portanto, uma exclamação que tem um sentido de lamentação. Por isso que ele foi traduzido em grego como lamentações. O resultado disso foi a total destruição da cidade e a total destruição do templo de Jerusalém. A expressão Eká, ela pode ser encontrada no livro de Lamentações por 6 vezes. Tamanho lamento, tamanha a tristeza que este evento trouxe. Este livro era lido em público todo ano no dia 9 de Ab. Ab é o mês de julho, mais ou menos. Então, mais ou menos na metade de julho, eles celebravam, era uma cerimônia muito triste de comemoração, na verdade, de tristeza, de chorar, de lamentar a destruição do templo. A destruição a que Jeremias está se referindo é aquela primeira destruição que nós estudamos nos vídeos de Jerusalém, Ascensão e Queda, que é
a que os babilônios causaram no ano de 587, depois de alguns anos de cerco. O rei babilônio era Nabucodonosor. E a causa da destruição, a causa de todo esse caos, da tristeza que eles estavam vivendo, foi o pecado e a rebeldia da nação, que todos os profetas anteriores estavam denunciando, inclusive Isaías, como nós já vimos, e inclusive Jeremias, como nós já vimos. A destruição foi, portanto, um cumprimento de uma profecia ou de várias profecias. Nós vamos encontrar estas profecias desde Deuteronômio 28, quando o amado lembra, quando se fala sobre as bênçãos e as maldições. Então, o que está trazendo Deuteronômio 28? Está trazendo exatamente o resultado da rebeldia, o resultado do pecado, o resultado de toda esta corrupção, que foi o exílio, a morte, a destruição. Isso passa por Salomão, quando Salomão dedica o templo, ele fala de novo sobre isso, dizendo a Deus que Deus se lembre do povo se este povo se desviar e o traga de volta. Isso efetivamente aconteceu. O povo foi para o cativeiro babilônio. Quando Ciro assume o império, quando ele conquista a Babilônia, quando os persas conquistam a Babilônia, ele lança um edito que muitos podem voltar. É o que acontece e está contado no livro de Esdras e Neemias, que também nós temos à disposição dos amados aqui no canal. Depois de Salomão, muitos outros profetas falaram sobre isso, inclusive os últimos que nós estudamos, Isaías e Jeremias, que falaram mais especificamente ainda o próprio Jeremias, porque ele viveu este tempo que antecedeu a dominação babilônia e as levas para o cativeiro. E uma coisa interessante que o primeiro capítulo é um acróstico. O que quer dizer um acróstico? Cada palavra iniciando o verso é usado uma letra do alfabeto hebraico. O que ele quer dizer com isso? Que o povo pecou de Aleph, que é a primeira letra hebraica, até Tal, que é a última letra hebraica. No nosso idioma, nós diríamos assim: o povo pecou de A a Z, ou seja, ele fez todos os pecados possíveis, né? Tanto de A até Z, ou seja, tudo. Né? Nós vamos encontrar aqui, em vários momentos, a menção de invasões. A primeira invasão do povo babilônio aconteceu em 605 e uma leva de pessoas foi levada em cativeiro para a Babilônia. A segunda invasão foi em 597 a.C. E a terceira invasão, que foi essa descrita no livro, que é essa em que se destrói tudo, foi a terceira invasão em 586. É quando a cidade cai e ela é absolutamente destruída. Nestas invasões anteriores, foram para o cativeiro Daniel, os seus 3 amigos, lá os da fogueira, os da fornalha, né? Foi para o cativeiro Ezequiel, ou seja, muitos personagens Daniel foram para o cativeiro nestas levas que antecederam a destruição. Jeremias foi um dos últimos a sair e ele não morre em Jerusalém, ele morre depois. Tradicionalmente, o autor de Lamentações é Jeremias. Como o livro se chama Lamentações,
e ele começa com a expressão como tristeza, lamentação, choro. O profeta Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. E ele foi testemunha ocular de toda a calamidade, né? Um dos últimos profetas a denunciar a corrupção, o erro, o engano, o pecado, e foi um dos últimos a sair de Jerusalém. Ele inicia o seu ministério no 13º ano de Josias, no 11º ano de Josias, e quando ele tinha mais ou menos uns 18, 20 anos de idade. E o próprio rei, ele começa a reinar, né? Josias começa com 8 anos, então quando é esse 11º, ele vai estar mais ou menos com a mesma idade do profeta. Mais ou menos 18 anos, então, é que começa-se a fazer esse ministério. Isso nós encontramos no próprio livro de Jeremias. Ele passa, então, pelos reinados de Jeoacás, Jeoaquim. No reinado de Jeoaquim acontece a primeira invasão, com a primeira leva de cativos para a Babilônia. Depois vem Joaquim com a segunda invasão e a segunda leva de cativos para a Babilônia. E aí termina mais ou menos no 5º mês de Zedequias com a terceira invasão e com já o exílio, né? Essas passagens, elas estão contadas nos capítulos finais, os 2, 3 últimos capítulos de Segunda Reis. Também vamos encontrar menção confirmando isto tudo no livro de Jeremias e no livro de Lamentações. Mas em que data foi escrito o livro de Lamentações? Os acontecimentos, nós vimos agora, se deram em 587, ou seja, Jerusalém foi destruída em 587. Mas o livro deve ter sido escrito depois. Por que deve ter sido escrito depois? Porque nós temos aí algumas menções de exílio, algumas menções de acontecimentos posteriores a esse terceiro cativeiro, essa terceira leva de cativos para lá. Então, ele comenta estas coisas todas, ele narra a destruição, ele narra o exílio, ele narra o que acontece com algumas destas coisas. Inclusive, todo o caos que se deu em relação à fome, ao canibalismo. Nós vimos lá no vídeo da destruição de Jerusalém, a segunda destruição, aquela que foi perpetrada pelos romanos em 70 depois de Cristo, que Flávio Joséfo havia mencionado que algumas pessoas matavam e comiam outras pessoas, ou seja, haviam canibalismos. Inclusive se menciona uma das mães que mata e come o seu filho. Aqui não é diferente. Jeremias, ele conta, ele chora também que houve uma grande fome e que havia canibalismo também, ou seja, pais matando e comendo os seus filhos. O que acontece com os jovens, o que aconteceu, o cativeiro com eles, o trabalho forçado. Então, tudo isso foi demonstrado, foi mostrado por Jeremias. Eles imaginam que a data limite para a escrita do livro deve ter sido aí por 550 a.C. Não sei se é tudo isso,
Por quê? Porque Jeremias ele morre um pouco depois desta tomada. Ele sai dali, ele é levado para Israel e lá é que ele morre. Então, nós temos aqui alguns desencontros de datas, exatamente porque a contagem destas datas era bastante precária, bastante primitiva naquela época. Nós não temos nada por escrito que mencione isso, que nos dê certeza. Mas o máximo que pode ter sido escrito foi em 550. Do que trata o livro de Lamentações? Ele trata de 4 temas principais. Primeiro, o sofrimento, a crise que veio com o fim de tudo, com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a destruição não só da cidade, como da vida deles. Eles não reconheceram quando a Síria tomou cativo Israel, o reino do norte, eles não reconheceram as lições. Eles não ouviram os profetas que falavam o tempo todo para eles se corrigirem. Eles continuaram com a sua atitude corrupta, com a sua idolatria, com os seus pecados. Então, o sofrimento que veio resultante de tudo isso. O segundo tema é falar sobre a soberania, a justiça, a moralidade e o juízo de Deus. Deus chama uma nação ímpia, Deus chama uma nação gentia para fazer justiça, para executar juízo, exatamente porque a justiça e a moral do povo estavam esquecidas. Mas também existe aqui uma parte super importante. Deus não se esquece, Deus tem misericórdia do seu povo. Então, Jeremias, lá no final, olhando tudo aquilo, ele vislumbra um futuro. E o futuro que ele está vislumbrando não é um futuro de destruição, é um futuro de esperança, é um futuro de bênção. Como isso será atingido? Como é que nós conseguimos alcançar esperança? Como nós conseguimos alcançar bênção no futuro? Através do arrependimento genuíno, verdadeiro e profundo. A confissão do pecado era necessário, como é ainda hoje, para a restauração. Por quê? Porque Deus, através da sua imensa graça e misericórdia, é justo, é misericordioso, é gracioso, é magnânimo para ouvir a nossa confissão, ouvir o nosso arrependimento e nos tirar desta crise, deste sofrimento e nos levar para um lugar de bênção, um lugar de comunhão com o próprio Deus. A estrutura é toda feita em forma de poesias, tá? Ele é dividido em 5 poemas e os 4 primeiros estão em forma de acróstico com letras hebraicas, como nós mencionamos já no início. Isso para dizer que o povo havia pecado de A a Z, ou de Aleph a Tau, ou seja, da primeira letra até o último. O povo pecou o alfabeto inteiro. O povo pecou o alfabeto inteiro. Ele está, portanto, dividido, nós vamos dividir em 5 lamentos. O primeiro lamento, a destruição de Jerusalém, causa e pedido de misericórdia. Segundo lamento, os sofrimentos, as profecias, a oração do profeta e as suas lágrimas. Terceiro lamento, de novo um lamento, a lembrança das misericórdias de Deus, chamando
a uma renovação espiritual e tudo isso, esse sofrimento todo, como consequência do pecado, ou as consequências do pecado são todos esses sofrimentos. O quarto lamento, a lembrança do passado, pecado, as suas consequências, a promessa de castigo para Edom e, no quinto lamento, um pedido de misericórdia, a explicação da natureza do pecado e, finalmente, um pedido de restauração. Amém, amados? Bons estudos.